E aí, meus queridos, tudo certinho? Hoje falaremos então sobre a pecuária e sobre o espaço urbano na América e na África. Vamos iniciar então a nossa aula? Pois bem, a pecuária, seja na América, seja na África, ela geralmente é dividida de duas formas, da maneira intensiva ou da maneira extensiva. Pode apresentar outros modelos, como um modelo de meio termo, uma semi-intensiva, pode, porém não é tão comum assim. Geralmente, isso acontece quando pessoas que produzem de maneira extensiva querem mudar o seu modelo de produção, então adotam um meio termo até conseguir implantar o intensivo de fato. Mas isso é mais incomum. O normal é a intensiva e a extensiva. Na intensiva é uma criação confinada, exige muito cuidado, exige que os animais eles recebam mais um cuidado veterinário, mais a questão da alimentação. Então ele está ali guardadinho, ele está confinado. Enquanto a pecuária extensiva, o gado é criado solto, não necessita de tanto cuidado, então acaba se tornando mais barato produzir dessa maneira. Os resultados, obviamente, na pecuária intensiva, naquela que é confinada, o resultado é melhor. Quais animais aí podem ser produzidos nesses modelos? Bovinos, que geralmente é pecuária extensiva, ovinos, as ovelhas, também geralmente pecuária extensiva, caprinos, as cabras, suínos, os suínos e as aves, geralmente é no modelo intensivo, é no modelo confinado. Então, além dessas atividades que nós vemos aqui, só para finalizar esse meio rural, que já havíamos falado na outra aula, além da criação, nós temos também a mineração, tem produção de árvores para fazer papel e celulose, tem o turismo agrário, como eu já falei na aula passada, que vem crescendo muito. Então, terminamos aqui o espaço rural e vamos partir então para a parte do espaço urbano. O espaço urbano ele deve ser entendido como um local onde existe muita concentração de elementos culturais, existe muita concentração de habitação, de indústrias, né? Então, a população foi saindo do campo e indo para as cidades em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, até porque o campo, em sua grande parte, ele foi, digamos assim, perdendo espaço. A população foi perdendo espaço para as máquinas. As máquinas foram entrando, era muito melhor, então, o fazendeiro ter máquina do que ter trabalhadores. A máquina ele pagava uma vez só, o trabalhador ele tinha que pagar todo mês. Então, a mão de obra foi sendo gradativamente substituída e as pessoas foram indo para as cidades. Então, o resultado hoje é essa grande concentração de pessoas na cidade. Para vocês terem noção, hoje o Brasil tem mais de 84% da população morando nas cidades e menos de 16% morando no campo. A cidade, então, ela se tornou esse polo de atração porque as pessoas viam nas cidades oportunidades de trabalho. Até mais ou menos 1970, as cidades elas foram um polo de atração muito grande, então cresceu demais as cidades nesse período. Em consequência, cresceu também a favelização, cresceu muitas coisas que não eram tão boas assim. Outra coisa que a gente vê é a chamada conurbação. A cidade ela se tornou tão grande que a gente já não vê mais o limite da cidade. Por exemplo, Florianópolis e São José, a gente sabe onde é o limite porque tem uma placa. Porque se não tiver placa, tu não vê, tu não sabe o que é uma, o que é outra. Então isso é conurbação, uma cidade encostou na outra. A questão também do fluxo entre cidades, a chamada migração pendular de pessoas que moram em São José e trabalham em Florianópolis, e assim acontece com outras cidades também. Então, esse fluxo. A questão das cidades terem mais de 1 milhão de habitantes, né? Que essa área urbana, essa área conurbada, mais de 1 milhão de habitantes, e aí isso a gente vai chamar de metrópole. O Brasil tem a formação de diversas metrópoles. E quando duas, na verdade, ou mais metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes se unem, nós temos a chamada megalópole, certo? Então, na América, para vocês terem noção, majoritariamente a população é urbana, com exceção de dois países. Um é Belize e o outro é o Suriname. Belize fica na América Central, o Suriname fica aqui na América do Sul.
as regiões elas são altamente urbanizadas, né? Principalmente pós década de 70, a gente vê uma urbanização muito grande devido à vinda de pessoas no campo. A substituição das importações, então, isso fez com que os países, de maneira geral, se industrializassem. Não quer dizer que a gente industrializa tudo que a gente produz aqui. Tem muita coisa que é vendido, né, in natura, como por exemplo a soja, que é colhida e enviada para fora. Então, ainda se existe muita coisa que é vendida in natura, o que faz com que o lucro do país diminua um pouco, digamos assim, se comparado a essa soja se ela fosse vendida totalmente industrializada. A questão das capitais e dos entornos, geralmente nós temos uma grande concentração não só de indústrias, mas também de comércio e serviço. Para vocês terem noção, aproximadamente 66% ou 2/3 do produto interno bruto dos países, ele é proveniente das atividades das cidades, certo? E aí eu coloquei aqui, ó, mesmo com tanta riqueza, as cidades enfrentam grandes problemas relacionados aos acessos. Acesso à água tratada, acesso à saúde, acesso a uma rede de esgoto de qualidade, acesso à, à educação, a questão dos resíduos sólidos, que é um grande problema, e o pior de todos, a questão da segregação social. Aqui nós temos aí um bolsão de pobreza em São Paulo, no chamada Paraisópolis, e por sinal, tem uma notícia recente hoje, para mim é dia 7 de agosto, então estou gravando essa aula dia 7 de agosto, e saiu agora uma notícia há poucos dias, que queriam criar um muro para dividir a favela em Paraisópolis do restante da população. E isso, obviamente, não foi aceito, né? Até porque criaria-se aí uma segregação social ainda maior, o que não é interessante. Isso já foi feito no passado com os bantustões. Aqui no Brasil não tinha, mas tinha nos Estados Unidos. O Brooklyn era um bantustão, uma área, um reduto desse de pobreza realmente fechado, como queriam criar em São Paulo. Na África do Sul também foi criado grandes bantustões e as pessoas queriam repetir essa história aqui no Brasil. Ainda bem, não foi aceito, porque realmente é um absurdo, né? Na questão da população rural, então, seja lá na questão da África, porque até então a gente está falando de América, lá na questão da África, a população rural ainda é maior do que a população urbana. Porém, nos últimos anos, a gente tem visto muitas cidades na África que têm multiplicado muitas vezes. Para vocês terem noção, eu botei um exemplo aí de Cairo, no Egito, que em 1927 ela contava com 1,7 milhões de habitantes. Hoje ela tem 9,5 milhões de habitantes. Então ela multiplicou diversas vezes em menos de 100 anos. É interessante também a gente notar que muitas cidades elas têm um contraste muito grande na questão da modernidade e a pobreza que ainda existe nesses países, nessas cidades. Então é destoante, assim, tu olha e tal e tu nota essa pobreza e infelizmente na África o caminho deles para uma equidade social ainda é muito longo, né? Ainda está muito distante disso. A concentração de riqueza ainda é muito grande. Então existem pouquíssimas pessoas que detêm muita riqueza, principalmente riqueza proveniente do petróleo, que eu já vou mostrar para vocês aí nas chamadas cidades modernas, e muita gente que é muito pobre. Então, na verdade, achei que teria aqui a questão das cidades modernas, mas as cidades modernas são os seguintes, são aquelas cidades que são formadas, que foram construídas a partir do lucro do petróleo. Caso aí, como algumas cidades em Dubai e tal, que são essas chamadas cidades modernas. Então é muita riqueza e isso, mas também existe muita pobreza, principalmente daquela população que vem de fora, que é migrante, que sai de outros locais na tentativa de melhorar, de ter uma melhor qualidade de vida, mas que acabam não conseguindo tanta qualidade de vida assim. Fechou então, meus queridos? Deixo a vocês um trabalho valendo nota, onde esse trabalho é o seguinte. Vocês vão se imaginar o dono de uma empresa de turismo, onde vocês criarão um pacote de viagem
para uma família. Vocês vão escolher o destino, se o destino é na América ou se o destino é na África. E vocês vão fazer aí um pequeno texto, aproximadamente 10 linhas, justificando com base nas características do local em que vocês escolherem, tal como praias, parques, a questão da cultura, os pratos típicos, as festas, a música, a dança, as questões históricas do local, tal como as cidades históricas, por exemplo, como forma de convencer esse cliente que vocês têm, no caso essa família, que o pacote que vocês criaram é o melhor pacote de viagem que pode existir no mundo. Então, você vai fazer um pacote de viagem incrível para essa família. Vai criar também um folder onde você vai incluir o texto que você criou, vai incluir imagens sobre o seu destino e vai entregar, então, via Word ou via foto, no meu e-mail até às 23 horas e 59 minutos do dia 23 de agosto. Certo, então, meus queridos? Abração, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.